Hoje a festa é na casa do rei, toda a terra celebra ao rei. Tributai com todo teu ser, toda honra rendemos ao rei. A sepultura não pode a Deus louvar. Vamos cantar? Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Celebrai com toda a sua força, celebrai com danças e com pulos, celebrai com a alegria do Senhor. Vamos lá! É a nossa força. Vamos lá, igreja, com alegria, vamos lá! Hoje a festa é na casa do rei, toda a terra celebra ao rei. Tributai com todo teu ser, toda honra rendemos ao rei. A sepultura não pode a Deus louvar. Todo ser, vamos lá! Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos celebrar, vamos lá! Celebrai com toda a sua força, celebrai com danças e com pulos, celebrai com a alegria do Senhor. É a nossa força, com toda a sua força, com danças e com pulos, celebrai com a alegria do Senhor. É a nossa força. Com as palmas. Vamos lá, assim ó. Celebrai, batendo palmas. Gritai bem alto. Tirando os pés do chão. Celebrai, batendo palmas. Gritai bem alto. Celebrai, tirando os pés do chão. Celebrai, batendo palmas. Celebrai, gritai bem alto. Celebrai, tirando os pés do chão. Celebrai com toda a sua força. Celebrai com danças e com pulos. Celebrai com a alegria do Senhor. É a nossa força. Vamos celebrar o Senhor. Com danças e com pulos. Celebrai pois a alegria do Senhor. É a nossa força. É a nossa força. É a nossa força. É a nossa força. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Segundo livro de Crônicas 26, 5. A princípio nós vamos ler o verso 5, depois a gente vai ler alguns versos ao longo do capítulo, que é curto, é o capítulo que conta a história desse rei que teve vários profetas na sua vida, como Zacarias, como Isaías, várias pessoas passaram por ele. Mas olha o que diz, 26, 5 de segundo livro de Crônicas, preste bem atenção. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos ler essa frase última juntos. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode ler comigo? Mais uma vez. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos orar.
Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está aqui, obrigado por tua palavra. Tu és um Deus extraordinário, tu és um Deus maravilhoso, que se importa conosco, que quer nos transformar, que tem uma obra em nossa vida. Senhor, eu oro nesse momento que a unção do teu Espírito, somente o poder e a unção do teu Espírito sejam sobre as nossas vidas hoje, limpando, lavando, trazendo tua graça, curando, abrindo os nossos ouvidos, nosso entendimento, que todo o nosso entendimento espiritual se abra nesse momento. É a minha oração, Senhor, para que cada pessoa possa viver a transformação pela palavra, pelo evangelho do nosso Jesus Cristo. É o que eu oro e te agradeço no nome dele. Amém, Senhor. Quero então compartilhar sobre a vida desse rei. Se você ler no comecinho do capítulo, versículo 2 e 3, você vai ver que Uzias reinou durante 52 anos. Você vai ver que ele começou a ser rei com 16 anos. Assumiu o trono em Judá com 16 anos. Ficou lá nele durante 52 anos. E aqui nesse versículo nós temos uma sentença, uma afirmação do escritor dizendo: ele prosperou enquanto buscou ao Senhor. Todos nós queremos prosperar na vida. Você quer prosperar na sua vida, você quer que a sua família prospere, você deseja que a sua vida seja de prosperidade. Nós buscamos transformação, queremos transformação, e a transformação é algo que Deus realmente realiza na nossa vida, na nossa família. E quando nós olhamos para a vida de Uzias, que é a quem Deus está se referindo, nós vimos que a vida dele, esses 52 anos, realmente foram anos de muita prosperidade. Se você olhar a vida do rei Uzias no capítulo que nós lemos, por exemplo, versículos 6 e 7, afirmam que Uzias foi um homem de grande sucesso militar. A época era das guerras e ele vencia todas. Ele teve sucesso militar, ele prosperou em suas guerras, ele prosperou em suas batalhas. Se você olhar a vida de Uzias, você vai ver no versículo 8 que Uzias teve projeção internacional. Ele começou a ficar conhecido internacionalmente, até o povo do Egito começou a conhecer o homem. Ele prosperou tanto, ele cresceu tanto, que ele ficou conhecido no mundo todo daquela época. As pessoas começaram a olhar para ele com olhos diferentes, diz o versículo 8. Se você ler esse capítulo, você vai ver que esse homem, esse rei, fortaleceu todo o sistema de segurança interna. Lá no reinado de Uzias, não tinha esse negócio de espionagem, ver a vida dos outros na internet, saber dessas coisas. Não existia isso aí. Os Estados Unidos olhando a vida da Dilma, também, né? Ela vai em cada lugar, né? O povo está tudo falando dela agora, né? E não tinha isso naquela época. Não existia esse negócio, mas porque ele fortaleceu toda a parte interna de segurança do seu reinado, ficou muito forte. Se você ler o versículo 13, você vai ver que Uzias teve um poder militar, um poderio militar incrível. Ele estabeleceu um reino militar muito forte. Se você ler, por exemplo, o versículo do versículo 10 até o versículo 15, você vai ver que Uzias tinha no seu reinado desenvolvimento tecnológico. Naquela época, nós estamos falando há pelo menos 1000 anos antes de Cristo, 960 anos, 80 anos, 980 antes de Cristo, e se você for ver, ele desenvolveu armas tecnológicas, ele desenvolveu uns negócios que ninguém tinha. Então em 52 anos, Uzias prosperou sobremaneira. O reinado dele foi próspero, a vida dele foi próspera, mas se você ler os últimos versículos desse capítulo, você vai ver que Uzias morreu, leproso, isolado, escondido.
num palácio em que ele não pôde desfrutar em nada da sua riqueza, da sua prosperidade, dos seus bens, porque num determinado momento lhe saiu uma lepra no meio da testa, e essa lepra se espalhou pelo seu corpo, e ele morreu isolado. Tão isolado, que em vez de ele ser sepultado no cemitério dos reis, os reis naquela época tinham um cemitério, ele foi sepultado perto do cemitério dos reis, mas não com os reis, porque ele terminou a sua vida dessa maneira. Hoje o que eu quero falar para você é que uma vida de transformação, a vida que Deus quer nos dar, a transformação que vem de Deus, ela não é de um mês, de um ano, de 6 meses, ela não é eventual, ela não acontece apenas num dia. O que eu quero falar hoje é algo que tem preocupado muito todo mundo. É que não basta você começar bem, você precisa terminar forte. Não basta você ter os primeiros 6 meses da sua fé muito firme em Deus, querendo tudo de Deus, e daqui a 1 ano a sua fé é uma fé moribunda, caída, desanimada, onde você simplesmente não crê em mais nada. Portanto, o que eu quero pregar para vocês hoje são sobre os 3 impedimentos para a transformação. 3 coisas que impedem a transformação de Deus na nossa vida. 3 coisas que impediram a transformação de Deus na vida de Uzias. O texto diz: enquanto buscou o Senhor, Deus o prosperou. E enquanto ele estava firme com Deus, Deus prosperou ele, Deus cumpriu a palavra dele. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: Deus chamou você, libertou você, ou quer libertar você, para transformar a tua história. Deus é comprometido com a transformação da nossa vida. Nesse caminho, Ele prospera, Ele aumenta, Ele abençoa, enquanto nós buscamos a Ele. O texto fica claro aqui, que alguma coisa aconteceu na vida de Uzias. Se você ler, você vai ver que alguma coisa ficou estranha. O texto diz: enquanto Zacarias estava vivo, ele estava com Deus. O profeta morreu, ele não estava mais com Deus. Deixou de buscar a Deus. 3 coisas impedem a transformação de Deus na nossa vida. Você precisa ouvir isso, praticar isso na sua vida hoje. Se você quer realmente um ano de transformação, de mudança e mais do que isso, de prosperidade. Porque prosperidade, nós não estamos falando de apenas dinheiro, bens ou riquezas. Nós estamos falando da prosperidade, quando a Bíblia se refere a isso, a vida abundante, a saúde, a vida plena de Deus em cada área da sua vida, inclusive na vida financeira. Deus quer contemplar tudo isso na tua vida, mas há coisas que impedem a transformação de Deus. E eu quero compartilhá-las com você hoje, porque eu não sei como você quer terminar, mas eu quero terminar firme em Deus, forte em Deus. Eu não quero ser cristão de um mês, de um período, de algumas semanas, de quarta-feira, ou só de domingo, ou de vez em quando. Eu quero toda a transformação de Deus na minha vida. Eu quero tudo que Deus tem para dar. E eu digo para você, querido, Deus tem muito mais para fazer, realizar, mudar e transformar na sua vida. E quando nós queremos isso de Deus, nós vamos perceber o que é que impede a transformação de Deus. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós vamos à igreja, nós participamos dos cultos, nós nos batizamos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e a gente fica, mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que isso não acontece na minha vida? Ah, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, eu acho que o evangelho não é verdade, eu acho que isso não acontece. Por que isso não acontece na minha vida, pastor? Por que isso não muda? Por que isso não se concretiza? Por que eu não venço isso? Por que não acontece aquilo? E às vezes os impedimentos estão na nossa própria vida.
E conforme nós vamos tirando isso do caminho, Deus vai prosperando, Deus vai transformando, Deus vai fazendo. Em primeiro lugar, o primeiro impedimento para a transformação de Deus é o enfraquecimento da vida espiritual. É o primeiro impedimento que barra, que coloca um muro no processo da transformação de Deus na sua vida. Algumas pessoas não percebem que elas estão enfraquecendo na fé. Algumas pessoas não percebem o enfraquecimento da unção de Deus na sua vida. Aconteceu isso com Sansão. Sansão foi por um caminho que depois que ele perde a unção de Deus, ele nem percebe, ele ainda acha que está na unção, ele ainda acha que está com Deus, ele acha que está na força de Deus, mas tudo já tinha acabado, a vida espiritual dele tinha se enfraquecido. Uzias enfraqueceu na fé. E meu irmão, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Pessoas que estão enfraquecendo na fé, a vida espiritual delas não é mais como era antes. Isso é preocupante, isso impede a transformação, isso é impedimento para os milagres e a prosperidade de Deus na sua vida. Nós não percebemos, e esse homem, a Bíblia deixou claro aqui, ele buscou a Deus enquanto Zacarias estava vivo. Quando Zacarias morre, Uzias começa a enfraquecer na vida espiritual. Ele não começa mais, ele não continua naquela fé que ele estava quando o profeta estava vivo, ministrando sobre ele. A Bíblia diz, Zacarias estava vivo e ensinando Uzias no temor do Senhor. Ele morre, Uzias esfria na fé, Uzias apaga a sua fé, Uzias deixa de buscar a Deus. E eu quero dizer a você, quando nós enfraquecemos na fé, nós vamos descendo cada vez mais para um buraco bem fundo e longe de Deus. Aí não se lê mais a Bíblia como lia antes. E eu tenho visto crentes de anos assim. Ah, pastor, não consigo ler a Bíblia. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ver esse aqui, filho desse aqui, que é filho desse aqui, que é filho do outro ali, e parece mais uma fábrica de fazer gente do que palavra de Deus, e é isso aqui, e aquilo lá, e eu não estou entendendo nada, e a pessoa não lê mais a Bíblia, ela não ora mais. E aí sabe o que nós vemos aqui? Uma vida espiritual enfraquecida. O sinal de uma vida espiritual enfraquecida, Uzias dependia da fé de Zacarias. O Zacarias morre, a fé dele morre. O Zacarias morreu, ele não vai mais à igreja, ele não busca mais a Deus, ele não ora, ele não lê mais a Bíblia, porque ele estava na rabeira do profeta. E à medida que a nossa vida espiritual enfraquece, a nossa vida carnal, o velho homem, a antiga pessoa, cresce, ganha força e vai dominando a nossa vida. E isso aqui é perigoso, irmão. Porque quando nós dependemos da fé de uma só pessoa, quando nós firmamos a nossa fé numa pessoa, quando eu não tenho o meu próprio relacionamento com Deus, e a minha fé está somente numa pessoa, e eu sou dependente dessa pessoa, é sinal de uma vida espiritual fraca. Se essa pessoa morrer, eu não vou mais na igreja. Se o irmão não estiver na igreja, eu não vou mais. Quem que vai orar por mim agora? Ué, você mesmo. Quem agora vai orar por mim? Você. Comece você orando por você. Como é que vai ser a minha vida agora? Se o profeta morrer. Meu irmão, tem gente que se o profeta morrer, ele não sabe orar. Se o pastor morrer, ele não sabe nem quem é Deus. Por quê? Porque a fé dele está na dependência de outra pessoa. Toda dependência, toda ela é danosa ao ser humano. A dependência do álcool, a dependência das drogas, a dependência de remédio e a dependência espiritual também. É sinal da fraqueza na vida espiritual. Sua fé não pode ser dependente da outra pessoa. Só vou na igreja se o irmão ir. Só vou na igreja se aquela pessoa pregar. Só vou buscar Deus se for desse jeito. Só vou se for daquele jeito. Só vou se... Uzias
vê o profeta, morreu, acabou a vida espiritual dele, acabou a relação de Deus, dele com Deus e Deus com ele. Ele simplesmente enfraquece na vida espiritual. E irmãos, isso é grave, porque as derrotas do ser humano começam a aparecer quando nós começamos a andar para longe de Deus. E Billy Graham disse que quando o homem quer andar para longe de Deus, Deus já prepara logo um carro ali na frente para levar ele para longe de Deus. Quando alguém quer ir para longe de Deus, o diabo já tem, meu irmão, um barquinho para você navegar para longe de Deus ali do lado. O enfraquecimento da fé é o primeiro impedimento para a transformação de Deus. E eu tenho me preocupado com isso, com esse enfraquecimento da fé de muitas pessoas. Eu olho, por exemplo, eu encontrei há pouco tempo, falei aqui o outro dia, encontrei um amigo meu, que estudou comigo teologia, e eu olho para ele hoje, e ele nem acredita mais em Deus direito. Enfraquecimento da fé. Você olha para algumas pessoas e você vê que elas começam bem e sua fé começa a enfraquecer daqui um pouco. Por alguma questão, o profeta morreu, o rei perdeu a fé. Meu irmão, tua fé tem que estar em Jesus Cristo, não uma pessoa. Você não pode ser crente na barra da fé da sua mãe, na barra da fé do seu pai, na rabeira de algum irmão da igreja. Nós temos que orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros. A Bíblia diz isso, mas eu preciso do meu contato direto, pessoal, individual com Deus. Se eu quero ser transformado, eu não posso estar encostado em alguém. Esse homem era encostado no profeta. O profeta morre, Deus acabou para ele. O profeta vai embora, a fé dele foi embora junto. A Bíblia diz: o profeta está junto, ele está firme em Deus. O profeta está separado. Ah, irmão, faz tempo que ele não fala comigo no Facebook, não vou na igreja. Ah, não sei o que, não vou buscar Deus. E aí a pessoa não ora mais, a pessoa não busca mais a Deus, a pessoa começa a fraquejar na fé, a pessoa começa a deixar pequenas concessões entrarem na sua vida. Olha, sabe uma coisa interessante aqui? Nós não podemos permitir que nossas perdas fraquejem nossa fé. Durante sua vida aqui na terra, você vai viver perdas. Uzias teve uma perda, o rei morreu. Querido, você vai viver perdas. Eu já vivi tantas, no ministério e fora dele. Nós vivemos perdas, mas você não pode deixar que nem as perdas abalem a tua fé, fraquejem a tua fé, enfraqueçam sua vida espiritual. Quer um exemplo? Eu acho linda a história do relacionamento de Jesus com uma família, Lázaro, Marta e Maria. Extraordinário relacionamento, amizade, o que Jesus tinha com eles. A Bíblia diz que Marta manda um recado para Jesus: olha, o teu amigo Lázaro está doente. João capítulo de número 11, teu amigo está doente, e a doença é grave. A Bíblia diz que Jesus vira para os discípulos e diz: fiquem tranquilos que não é nada grave não, vai morrer, mas está tudo certo. E aí a Bíblia fala que Jesus demora 4 dias para chegar lá. Quando Jesus chega em Betânia, Marta fica sabendo que Jesus chegou. Você pode ler na sua Bíblia. Ela vai correndo falar com Jesus. E a primeira coisa que ela diz para Jesus é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava dizendo em outras palavras? Quando foi para o jantar que eu convidei, o Senhor veio. Quando eu convidei porque meu irmão estava morrendo, o Senhor não veio. Mas logo depois, o próximo versículo, sabe o que ela disse? Jesus, meu irmão morreu, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai te dar.
Marta tinha perdido o irmão, ele estava morto, ela vivia os dias da morte do irmão. Jesus chega na ótica dela atrasado. Depois, Jesus na ótica dela não deu a mínima, não deu bola para o problema dela, nem ligou para ela, mas ela disse: Senhor, mas a morte do meu irmão não abalou a minha fé, não diminuiu a minha fé, a perda dele não esmoreceu a minha fé. Eu sei, o Senhor ainda pode tudo, o Senhor ainda pode falar com o Pai, e tudo que o Pai lhe disser, lhe permitir, lhe será dado. Marta, meu irmão, muita gente critica ela, mas ela não perde a fé, nem quando perde o irmão. Nem quando perde o irmão, ela perde a fé. Essa noite eu quero dizer a você: Deus tem grandes transformações para realizar em sua vida, mas você não pode enfraquecer na fé, querido. Você não pode ir cambaleando, começar bem e fraquejando na fé. E você não pode permitir que uma perda esmoreça a sua fé. Porque as derrotas são adubos para nossas vitórias, porque as falhas vão irrigar a nossa capacidade de aprender, porque Deus, meu irmão, faz com que o sofrimento seja o fertilizante para os seus sonhos. Deus é capaz de transformar perdas em restaurações. O que nós não podemos é esmorecer na fé. Não podemos esquecer que o enfraquecimento da fé é perigoso. E eu cito a história para isso. Há pouco tempo, fizeram uma pesquisa na Alemanha, e a pesquisa era: você crê que Deus ainda opera milagre? Fizeram essa pesquisa na Alemanha. Sabe qual foi a resposta da maioria das pessoas? Não, eu não creio em milagre. Em 500 anos, a fé daquele povo esmoreceu. Porque a Alemanha viveu um tempo com homens cheios de Deus, pregando a palavra de Deus. Se você for lá, eu fui lá, você vai ver museus, você vai ver igrejas, você vai ver lugares onde aqueles homens pregaram, incendiaram o povo, milagres aconteceram. E hoje eles nem acreditam que Deus realiza mais nada, porque eles esmoreceram na fé. São pessoas que vão fazendo pequenas concessões, elas vão achando que não precisam mais de Deus, e o homem prosperou, cresceu, Uzias cresceu, e daí acabou a fé. Esmoreceu na fé. Quando eu enfraqueço na fé, lentamente eu vou abrindo algumas concessões na minha vida. Pode conversar com alguém fraco na fé. Começa algumas dúvidas. É só você conversar com alguém que está esmorecendo na fé, ou alguém que está desviado da fé. Você vai conversar com ele, daqui um pouco ele está dizendo: o aborto não é tão contra a palavra de Deus assim. Não é que Deus condena o homossexualismo, não é bem assim. Conversa com alguém que vai esmorecendo na fé. Falar que o aborto é normal é bom para quem já nasceu, né? Quem já nasceu pode dizer que o aborto é bom, né? É uma beleza. Mas a pessoa começa a abrir pequenas concessões, porque ela vai, sabe o quê? Enfraquecendo na fé. Daqui mais um pouco ela diz: eu nem sei mais se eu creio em Deus, eu nem sei mais se eu preciso de Deus. O enfraquecimento da fé é a razão de muitas pessoas estacionarem e não viverem o que Deus tem para elas. É preocupante quando nós vamos nos esquecendo, deixando para trás o que Deus já fez, esquecendo que nós precisamos regar a nossa fé. A fé é algo que precisa de manutenção, irmão. Hoje nós vivemos na geração preocupada com a flacidez do corpo. O espírito pode morrer, mas ela tem que estar bonitinha, né? Está indo para o inferno, mas vai bonitinha, turbinada, mas para o inferno, né? Está indo para longe de Deus, mas tem que ir bonitinho. Tem que ir bonitinho. Está andando longe de Deus, mas vai bonitinho. Vai com plástico, faz cirurgia, melhora. Porque nós vemos na geração desse tipo. Pessoas muito preocupadas com o exterior e esquecendo da vida espiritual. Preocupado que vai cair aqui, vai cair aqui. Meu irmão, a lei natural da vida cai tudo, irmão. É a lei natural da vida.
Os anos passam, tudo cai cabelo, cai tudo, né? Vai caindo. E aí, meu filho, é gente que está preocupado com o exterior, está preocupada com a flacidez do corpo, mas não está preocupado com a distância de Deus, não está preocupado com a vida espiritual fraca, não está preocupado que está cada vez orando menos, cada vez contribuindo menos, cada vez ajudando menos pessoas, cada vez lendo menos a Bíblia, cada vez se preocupando menos com o próximo, cada vez indo menos à igreja. Ele não vai percebendo que isso é enfraquecimento da fé, é impedimento para Deus transformar a nossa vida. Uzias parou, estacionou, não viveu o que poderia, morreu leproso, morreu esquecido, ficou isolado, não deixou legado de prosperidade, porque enfraqueceu na fé. Como está a sua fé, irmão? Como está a temperatura da sua fé? O que mais preocupa você? O que mais preocupa você? Estar longe de Deus ou resolver algumas questões dessa terra? O que mais está preocupando você? É o primeiro impedimento para Deus transformar a nossa vida, é quando a nossa fé vai enfraquecendo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, a Bíblia diz que em todo ser humano, existem, pelo menos naqueles que se entregaram a Cristo, existem dois tipos de pessoas. Você que já se entregou a Jesus, tem dois tipos de pessoa dentro de você: o velho homem e o novo homem. O velho homem quer que você volte à antiga vida, longe de Deus, sem se importar com nada para Deus, sem ligar para nada de Deus. Mas há o novo homem, que é o Espírito Santo que habita em você, dizendo: você tem que buscar mais a Deus, você tem que estar mais firme com Deus, você precisa se dedicar às coisas de Deus. Há essa luta interna em toda pessoa que já se entregou a Cristo, a toda pessoa que se entregou a Cristo. Só que quando a minha fé vai enfraquecendo, o meu velho homem vai crescendo. O antigo homem começa a crescer à medida que a minha fé diminui, à medida que a minha vida espiritual enfraquece, a minha vida carnal, os desejos do velho homem, as atitudes do velho homem, as palavras do velho homem, as coisas do homem antigo começam a vir à tona e ficar mais forte. Fé precisa ser alimentada. O enfraquecimento na fé é a causa de muitas pessoas hoje estarem cambaleando. E aí, meu irmão, elas veem que a sua vida começa a não dar nada certo. E aí depois elas dizem: eu acho que eu vou voltar para Deus. Eu acho que é a questão de Deus. Então, em primeiro lugar, o enfraquecimento da fé impede a transformação de Deus na nossa vida. Você viveu perdas, mas não perca a sua fé, irmão. Marta perdeu um irmão, mas ela disse para Jesus: eu ainda creio em ti. Eu ainda creio que tu és Deus, eu ainda creio que tu és Senhor, eu ainda creio que tu podes tudo, eu ainda creio que o Senhor cuida, eu ainda creio que tu podes transformar todas as coisas na minha vida. Mesmo inconformada, sofrendo a perda, ela diz: mas eu ainda sei que o Senhor pode todas as coisas. Aí a gente vai para um segundo ponto, que está no versículo 16. Olha aí na sua Bíblia, olha que interessante esse verso. Vamos ler o versículo 16. Alguém pode olhar bem firme para esse versículo, porque ele é, sem dúvida, um dos versos mais importantes da Bíblia. Olha o que diz a Bíblia: entretanto, depois que Uzias se tornou o quê? Se tornou o quê, igreja? Depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. E ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar o incenso no altar de incenso. Segunda coisa que impede a transformação de Deus na minha vida
se chama orgulho, que somado a algumas outras coisas, também tem uma raiz na ingratidão. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Uzias ficou poderoso, irmão. Nós vimos aqui o quanto ele prosperou. E se você ler na sua Bíblia o capítulo 26 todo, leia antes de dormir hoje, você vai ver que ele foi muito ajudado por Deus, diz a Bíblia. Aí Deus leva ele a lugares altos, ele tem conquistas militares, ele tem conquista de todo tipo, ele prospera, ele fica forte, ele fica conhecido internacionalmente, seu nome passa a ser famoso, o Egito o teme, todo mundo teme, ele prospera, ele cresce, ele sai do nada e passa a ter tudo, ele sai do fracasso e passa a ter muito dinheiro, e aí sabe o que ele faz, irmão? Esquece que quem colocou ele lá foi Deus. Esquece que quem abriu a porta para ele foi o Senhor. Esquece que quem agiu na vida dele para que ele vencesse cada uma daquelas batalhas foi o Senhor. A Bíblia diz que o orgulho sobe ao coração de Uzias. Ele diz: eu sou poderoso agora. Agora eu posso todas as coisas. Antes eu não podia, mas agora eu posso. E a Bíblia diz que isso foi o princípio e o que o levou à queda. Sabe o que derrubou o rei? Achar que agora ele era tão bom que ele era Deus e não precisava mais tanto de Deus. É a mesma raiz que derrubou o diabo. É a mesma coisa que derrubou Adão e Eva. É a mesma coisa. Leia Gênesis capítulo 3, você vai ver quando foi que Adão caiu. A Eva caiu quando a serpente disse a ela: vocês não precisam de Deus. Vocês podem viver independentes, vocês podem ter sabedoria sozinhos, vocês podem andar sem Deus, vocês são bons, vocês são fortes, vocês são sábios. Veja onde o diabo caiu. Ele caiu nessa mesma raiz, a mesma que caiu Uzias. Meu irmão, a transformação para quando você acha que já é bom demais, quando você acha que não precisa mais de Deus, quando eu começo a trilhar um caminho de independência, de autonomia. Eu posso andar sem Deus, eu posso ganhar sem Deus, eu posso prosperar sem Deus, eu já fiz a faculdade, eu posso ganhar esse contrato sem Deus, eu prosperei aqui por minha conta, é meu trabalho, são minhas coisas. E Uzias disse: eu sou poderoso. E isso derrubou o homem, e isso foi a sua queda. O complexo de onipotência entrou no coração de Uzias. Eu posso todas as coisas, fui eu que cheguei aqui. Tem gente que tem a síndrome do super-homem, irmão. Ele acha que é ele que pode, é ele que conquista. Aliás, eu nem gosto muito do super-homem, porque ele põe a cueca em cima da calça. É ridículo isso. Eu não gosto disso, né? Não gosto muito dele. As pessoas acham que elas são super pessoas, são muito fortes. Uzias achou: eu sou forte, eu sou o rei, eu sou o cara, eu sou o todo poderoso. E a Bíblia diz que um ponto de lepra saiu na sua testa, porque ele achou que não precisava mais de Deus. Eu tenho tudo, eu compro tudo. E olha aqui, a raiz do orgulho pode derrubar qualquer pessoa que acha que não precisa mais de Deus. Aliás, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala assim: cuidado, o pecado desagrada a Deus. Aí algumas pessoas acham: não, mas eu não estou matando, não estou roubando, não estou fazendo nada de errado, eu não estou em pecado. Porque nós, às vezes mensuramos, achamos que pecado é só isso. O pecado original não tem nada a ver com roubar, matar, tirar alguma coisa de alguém ou fazer alguma coisa errada. Sabe qual foi o pecado original? Ou seja, o primeiro pecado de Adão e Eva foi: nós podemos viver sem Deus. É o pensamento que eu posso ser independente de Deus, eu posso andar sem Deus. Esse foi o pecado original.
Eu posso ser autônomo de Deus. Não, de vez em quando eu vou na igreja, faço uma oração, dou uma oferta, mas não tem nada de ser muito religioso, precisa ser muito não. O pecado original, meu irmão, é esse. Tem gente que está preocupada, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, mas você está vivendo autônomo, independente de Deus. Você acha que o dinheiro é o seu Deus? Você acha que você pode tudo? Você acha que você consegue tudo na tua força, na tua mente? E meu irmão, quando Deus diz que Jesus veio restaurar-nos e levar-nos de volta para Deus, a primeira coisa que Ele veio fazer foi tirar-nos dessa independência, de acharmos que podemos viver sem o Criador, sem aquele que pôs o fôlego da vida em você, sem aquele que amanhã, sem você fazer algum esforço, você vai respirar, querido. Quem é que te dá isso, meu irmão? Quem é que faz isso para você? Mas o homem, muitas vezes, acha que ele pode viver sem Deus. Eu vivo sem Deus, eu não preciso de Deus, eu conquisto minhas coisas sozinhos. É verdade que muitas coisas Deus mesmo fala que nós precisamos nos esforçar para conquistar, mas eu quero dizer uma coisa para você: o maior pecado do homem não é matar, roubar, tirar isso, é querer viver sem Deus. É querer andar sem Deus, é achar que pode andar sem Deus, é achar que pode ser independente de Deus, é achar que tem sabedoria para resolver tudo na sua vida. Eu vi essa semana a entrevista de um homem, que ele foi dar uma palestra, a um americano, que foi dar uma palestra, ele sofreu um acidente de avião, um avião que agora nos Estados Unidos sofreu um acidente, teve que fazer um pouso de emergência, abriu porta, voou coisa, aquela loucura de acidente de avião. E esse homem foi dar uma palestra numa empresa, e a palestra dele foi: 3 lições que eu aprendi quando o avião caiu. Porque quando passa por essas situações, todo mundo lembra de Deus. E ele fala: meu filho, eu fiz umas 3.000 orações em 30 segundos. Foi rapidinho, o avião está caindo, tudo quebrando, tudo, entrega tudo para Deus, entrega até o que não tem para Deus, promete até o que não tem para Deus nessa hora, é ou não? Nessa hora você dá tudo para Deus. Não, eu sou teu, Senhor, é tudo teu, fica com tudo mesmo, Deus, o Senhor que não precisa de nada, Deus. E ele começou a falar, e a primeira coisa que ele disse, ele falou: eu preciso andar mais perto de Deus. Eu preciso parar de viver como se Deus não existisse, como se o Senhor não existisse. Einstein disse: há 2 maneiras de viver, uma achando que Deus não existe, e outra olhando para tudo e achando que tudo é milagre, que foi Ele que fez. Você escolhe a maneira como você quer viver. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que a queda desse homem se deu por orgulho, se deu por ingratidão, se deu porque ele achou que era poderoso, se deu porque ele achou que ele tinha dinheiro, bens, carro, não sei o quê. Agora eu tenho arma boa, tenho coisa boa no reino, eu posso tudo, pensou Uzias. E ele não podia nada. Irmão, o que Deus mais quer é que você para de viver de uma maneira independente e volte para Ele. O que Deus mais espera é que você tenha um relacionamento de perto com Ele. Não viva autônomo, não viva longe. Não deixe esse orgulho, essa soberba subir ao teu coração. E eu posso dizer que eu tenho visto muita gente assim nas igrejas. A igreja é um lugar onde pessoas chegam quebradas. As pessoas não ficam sabendo, mas a pessoa chega com a família quebrada financeiramente. Deus faz tudo na vida dela, meu irmão. Restaura tudo, como fez na vida de Uzias. Passam os anos e Deus vira um acessório na vida dele. Ele esquece tudo que Deus fez. Uzias esqueceu tudo o que Deus fez na vida dele. Jesus curou um homem no tanque de Betesda, que estava há 38 anos acamado, paralítico. Jesus cura ele e diz: pega a sua maca e leva para casa. Volta para casa com a maca. O homem vira para Jesus: mas eu não quero mais a maca. Eu estou 38 anos deitado nela.
estou minha vida toda deitado nessa bendita maca, não quero nem saber de maca, não quero nem saber isso daí, isso aí é o meu passado. Jesus diz, leva a maca para casa. E aí a gente às vezes não entende, por que Jesus mandou, leva a maca para casa, deixa ela lá na sua casa. Porque todas as vezes que você começar a andar, você tem que dar uma olhadinha para trás e dizer, eu saí de lá. Onde está a tua maca, irmão? A gente precisa deixar a maca em casa, para de vez em quando dar uma olhadinha para trás e dizer, da onde eu saí. Eu estava caído, paralítico, quebrado, família destroçada, e o Senhor Jesus me restaurou. Jesus disse para o homem, leva a maca para casa e deixa ela lá, para você nunca esquecer da onde Deus te tirou. Deus quer transformar você, prosperar você, e às vezes Deus deixa algumas coisas na nossa vida, que simbolizam testemunhos, que é para a gente lembrar da onde Ele nos tirou, o que Ele fez na nossa vida. O erro de Uzias foi esquecer o que Deus tinha feito por ele. Quem tinha colocado ele naquele lugar? Quem te colocou nesse emprego, irmão? Quem abriu essa porta para você? Quem fez isso na sua vida? Veja da onde Deus te tirou e não esqueça. Não viva como todo-poderoso, não viva como o Senhor de tudo e de todos, não viva achando que pode tudo. Volte para Deus correndo, depender dele, se entregar a ele, viver para ele, e você vai ver que o processo de transformação não vai parar na sua vida, porque o que impede a transformação na minha vida é essa ingratidão, é esse orgulho, é essa soberba, de eu achar que eu posso viver sem Deus. Por isso que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Foi por isso, porque a nossa tendência é ter outros deuses na nossa vida. Deus quer prosperar você como Ele fez com Uzias, irmão. Eu não tenho dúvida disso. E eu sei, porque eu tenho visto, e eu tenho 15 anos de ministério, e eu tenho visto como gente chega arrebentada, e o que Deus faz na vida das pessoas. Como Deus cura, como Deus restaura, como Deus liberta, como Deus faz. Mas cuidado, para quando você estiver lá em cima, não esquecer quem te colocou lá. Quem libertou você, quem curou você, quem restaurou tua casa, quem fez a obra na tua família, quem foi que fez? Porque isso pode impedir, e porque aí a gente começa a desfrutar das coisas que Deus nos deu, e nós nos esquecemos de quem deu, né? E esse é um grande perigo. E por último eu quero terminar dizendo para você que impede a transformação de Deus na nossa vida, quando nós ultrapassamos os limites que Deus estabeleceu para nós. Uzias ultrapassou um limite que não podia ultrapassar. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que a lepra saiu na testa dele e se espalhou pelo seu corpo, porque ele foi fazer uma coisa que não podia fazer. A Bíblia diz que ele pegou um incensário, entrou no lugar onde só o sacerdote entrava e quis fazer o que era a obra do sacerdote, oferecer um sacrifício. A Bíblia diz que os sacerdotes entraram atrás dele e disse: Uzias, você está louco, você não pode entrar aqui, você não devia fazer isso. E enquanto os sacerdotes falam, pum, um ponto de lepra lhe aparece na testa, porque ele ultrapassou o limite que não devia ultrapassar. Nós não podemos ultrapassar os limites que Deus não nos mandou não ultrapassar. Se Deus disse não faça, não faça, irmão. Se Deus disse não toque, não toque. Se Deus disse não olhe, não olhe. Não ultrapasse os limites. Uzias ultrapassou o limite que Deus tinha estabelecido. Deus tinha dito: só os descendentes de Arão podem entrar nesse lugar, só eles podem oferecer sacrifício. E aí sabe o que ele diz? Ele ultrapassa esse limite e diz: eu também posso, eu sou o rei, eu prosperei, eu sou o todo-poderoso, eu que fiz tudo isso aqui, esse negócio cresceu por causa minha, por que eu não posso entrar aí no templo? Por que eu não posso entrar no lugar sagrado? Vou entrar também. E a lepra também entrou nele.
porque ele ultrapassou os limites. Não ultrapasse os limites que Deus instituiu. Não ultrapasse. Adão ultrapassou o limite que Deus instituiu. Pessoas estão ultrapassando os limites que Deus instituiu. Pessoas estão... Deus disse, case, fique casado. Ele diz, mas não é mais bem assim hoje. Será que meu casamento é de Deus mesmo? Uns já falam, né? Mais religiosos. Deus disse, fique firme, creia na transformação do cônjuge. E as pessoas estão se separando assim, ó, deixando a casa de todo jeito. Cuidado, não ultrapasse os limites que Deus disse para não ultrapassar, porque isso é fundamental para a transformação de Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que eu entendo com isso? Fique na posição, meu irmão. Fique na posição. Deus quer fazer algo na tua vida, e Ele faz quando você está na posição. A coisa não aconteceu ainda, porque talvez você não está na posição. Uzias estava na posição errada, no lugar errado. Mantenha-se na posição. É só nós vermos isso nos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus aconteceram quando as pessoas estavam na posição que Ele esperava que elas estivessem. Coloque-se na posição, endireite-se na posição, não ultrapasse esses limites que Deus instituiu, que você sabe. Coloque teu coração em Deus. Deus tem uma obra de transformação incrível, mas o enfraquecimento na fé, esse orgulho, essa ingratidão, e às vezes quando nós ultrapassamos os limites e impedem o agir de Deus na nossa vida, seguram aquilo que Deus tem para nós. Estou dizendo nos últimos dias, meu irmão, nosso Deus é um Deus que não retém nada. Deus não é um Deus que retém. Deus não é um Deus mesquinho. Deus não é um Deus que guarda as coisas no armário e diz, não, isso não é para você, isso não é para a sua vida, isso aqui você não merece. Deus não é assim. Todavia, meu irmão, cuidemos disso, não ultrapasse nenhum limite. Fique na posição, porque a bênção de Deus vai te encontrar nessa posição. Fique, meu irmão, minha irmã, fique na posição de esposa de Deus, mulher de Deus. Meu irmão, fique na posição de homem de Deus. Fique na posição, não ultrapasse o limite. Não queira fazer do seu jeito, não queira fazer a obra à sua maneira. Fique na posição e deixe Deus agir. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você? Deixe Deus agir, porque não é você que vai mudar, não é você que vai fazer, porque o profeta Zacarias, aquele a quem Uzias estava seguindo, e sua fé baseada nele, disse algo no seu livro, no capítulo 4, versículo 6, ele disse, não é por força e não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é pela tua força que essa libertação vai chegar. Não é por violência. Não é quebrando tudo. Não é saindo de casa. Não é fazendo isso que você está querendo fazer. Não é entrando aonde não é para entrar. Uzias foi entrar onde não era para entrar. Eu mesmo vou fazer. Vai ser na minha força mesmo. Eu mesmo vou resolver. Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. É Ele quem age, é Ele quem opera. Espera em Deus, querido. Muitas vezes metemos os pés pelas mãos, nós adiantamos, como dizem, os carros na frente dos bois. Nós queremos fazer a nossa maneira. A minha bênção não chega, esse negócio não sai, isso aqui não flui, e aí eu vou ultrapassando o limite, aí eu faço o que não devo fazer, aí eu falo o que eu não devo falar, aí eu vou passando, e Deus está te dizendo hoje, espere em Deus. Tem um caminho, tem uma trilha, tem um projeto. Deus está transformando você, Deus tem uma obra na tua vida, mas fique na posição. Porque quando eu saio da posição, eu comecei a sair do projeto de Deus. Quando eu saio da direção de Deus, eu comecei a perder a transformação que Ele está realizando ao meu redor. Querido, em 52 anos, Deus fez uma obra extraordinária na vida desse homem, mas ele perdeu tudo. Deus fez uma obra incrível na vida de Sansão, e ele não percebeu o enfraquecimento da unção que estava sobre ele, e ele perdeu tudo. A Bíblia tem casos de pessoas que receberam muito e jogaram tudo fora. Tem casos também de pessoas que receberam muito, cultivaram, multiplicaram,
dobraram, melhoraram, frutificaram. É para isso Deus está transformando você num lugar frutífero, sua casa num lugar de transformação, de dar frutos. Meu irmão, é isso que Deus tem para você, mas eu tenho que olhar para isso, cuidar disso. Cuide da sua vida espiritual, querido, como você cuida de outras coisas. Ore e faça da oração um hábito. Como você escova os dentes, como você faz algumas coisas, faça isso um hábito na sua vida. Cuide da sua vida espiritual, não se preocupe só com o exterior, não. Porque a Bíblia também diz que o exterior vai voltar ao pó, da onde ele veio. Da onde ele veio. Cuide disso. Lembre da sua vida espiritual. Como é que eu estou com Deus? Como é que está meu relacionamento com Deus? Está enfraquecendo? O que está se passando? O que eu estou perdendo? Eu não estou percebendo. O que eu não estou percebendo que está acontecendo na minha vida? Eu estou deixando passar. Lembre-se de que você não é ninguém sem Deus, querido. Popularmente já tem se dito: Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. Deus sem o Eduardo continua sendo Deus. Ele não deixa sem Deus. Agora o Eduardo sem Deus é uma tragédia, irmão. É uma tragédia. Não queira ser autônomo, não queira ser independente. Não esqueça disso, guarda isso no teu coração hoje. Deus tem uma obra de transformação. Não ultrapasse o limite. Não queira fazer do seu jeito, ao seu método. Querido, oração é colocar nas mãos de Jesus. Marta colocou a morte do seu irmão nas mãos de Jesus. Jairo colocou a doença da sua filha nas mãos de Jesus. A mulher com fluxo de sangue colocou sua hemorragia nas mãos de Jesus. Zaqueu colocou sua família nas mãos de Jesus. Bartimeu colocou sua cegueira nas mãos de Jesus. Olhe toda a Bíblia e veja as pessoas. Oração é um entregar a Deus, colocar nas mãos de Deus e não querer fazer ao meu modo. Não querer entrar onde Deus não quer que eu entre. Que às vezes Deus quer fazer uma obra e quem está impedindo sou eu. Às vezes Deus está tratando e eu estou impedindo com o que eu falo. E eu estou dizendo para você, deixa Deus agir, querido. Deixa Deus agir. Nós não conhecemos a maneira como Deus age. Às vezes você está tentando ajudar uma pessoa e você está atrapalhando o que Deus está querendo fazer, sabia? Às vezes eu estou querendo ajudar uma pessoa e eu percebo que eu estou atrapalhando o que Deus está fazendo. Porque Deus está tratando e eu estou querendo aliviar. Eu estou querendo interromper o processo da transformação de Deus na vida do outro. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na história da sua casa. Não esqueça disso. Não avance nenhum limite. Eu vou converter esse homem. Eu já ouvi, eu vou converter essa mulher. Eu vou mudar esse negócio. E eu quero dizer para você que nós não mudamos nada. Quem faz a obra é Deus. Ora a Deus, querido. Ora o Espírito Santo para avivar a tua casa. Ora a Deus, clama a Deus. O Senhor fala com Ele, transforma Ele e cala. Espera Deus agir, espera o Senhor operar. Uzias estava tão enfraquecido na fé, e querer fazer as coisas no lugar de Deus é coisa de gente que está enfraquecendo na fé mesmo. Porque, meu irmão, a oração não é a última opção do desesperado. A oração é a primeira coisa que faz quem está avivado. A oração não é o último recurso do desesperado, não. Oração é sim a primeira opção de quem está avivado, quem está firme com Deus. Antes de tudo ele ora. Ele ora pela saúde, ele ora por tudo que está acontecendo. Agora às vezes a oração está sendo a causa do desesperado. Deus está nos chamando para um tempo de transformação. Irmão, transformação não é brincadeira não. Eu quero te dizer que transformação não é uma aventura de um culto não. Transformação é um processo interno de Deus na nossa vida, para que nós não morramos
sem deixar nada.